Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Vamos agora refletir 10 minutos na Palavra de Deus. Vamos passar esse tempo diante da Palavra, refletindo, trazendo para os nossos dias, né? E aplicando na nossa vida aí no decorrer do dia, no decorrer da semana, que você possa hoje abrir o seu coração para receber a palavra que ela vem direto de Deus para a nossa vida. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, você vai ficar por dentro aí de todos os vídeos quando forem postados, e nós já temos lá disponível mais 70 vídeos, né, para você, todos de 10 minutos, vídeos que eu tenho certeza que vai trazer aí para você esperança, vai poder transformar a sua vida, as atitudes, dar direção, né, para você, porque a palavra de Deus é isso, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é vida, né, ela examina o nosso coração e ela nos dá direção. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma mensagem que está no livro de Coríntios. Nós vamos ler aí o capítulo 1, a partir do versículo 18, né? Então eu quero ler alguns versículos com você, você que está me ouvindo durante alguma atividade, a caminho do trabalho, dirigindo, não tem problema. Eu desafio você, antes que termine o seu dia, pegue sua Bíblia, né? Abra ela, peça para que o Senhor fale ao seu coração. Você que estiver aí, né, e já está com a sua Bíblia, pode estar abrindo. 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 18, que diz o seguinte: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Agora nós vamos ler o 23, que diz assim: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. E agora o capítulo 2, versículo 5 diz: Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas em poder de Deus. Aqui o apóstolo Paulo ele estava escrevendo, né, para a igreja de Corinto. As pessoas estavam ali em meio a uma discussão, em meio a algumas brigas na igreja, algumas contendas entre eles, né? E então o apóstolo ele escreve para aquelas pessoas, porque algumas pessoas haviam sido batizado por um apóstolo, outras por outro. Algumas pessoas estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? Que eram quem tinha apresentado o evangelho para essas pessoas. E então Paulo diz que não, que na verdade todos eram de Cristo, porque a palavra ela é de Cristo, o poder é de Cristo. E aí ele começa a falar, né, referente à sabedoria humana e à sabedoria de Deus. E a primeira coisa que ele diz é: a palavra da cruz é loucura, né? Mas para nós que somos salvos é poder. Então, quando nós ouvimos a história de Jesus, de um libertador que veio salvar o seu povo e que morreu na cruz, crucificados, né? Essa história ela parece realmente um pouco loucura, né? Como uma pessoa que vem para salvar, ela é levada à morte, e uma morte desta forma, né? Mas nós sabemos que todo o projeto, todo o plano aí de salvação de Deus tinha, né, já por escrito o sofrimento de Jesus, porque nós sabemos que o pecado ele havia entrado na humanidade através de um homem e ele precisava sair através de um homem, né? Adão e Eva pecou no Jardim do Éden e Jesus ele veio, né, em homem, né, em carne, e não pecou. Então ele precisava mostrar para o inferno, né, e para que todos pudessem ver que ele era santo, puro e que havia sido morto pelos nossos pecados, né, pelo pecado da humanidade. Por isso, né, essa história de Jesus, a palavra de Jesus, ela é loucura muitas vezes. E o próprio Senhor Jesus, né, ele nos ensinou coisas totalmente diferentes do que nós aprendemos no mundo, né? Aqui diz que quando nós pregamos Cristo, né,
crucificado é escândalo para muitas pessoas, né? Para os judeus que esperam um libertador, né, de uma forma guerreira, forte, e não de um homem, né, humilde, de um homem que vem trazendo amor, caridade, ensinamento de uma forma diferente. E até hoje, né, nos dias de hoje, muitas pessoas ainda não creem nessa mensagem de Cristo, Cristo crucificado. Muitos ainda acreditam que essa mensagem é um escândalo, né? Mas aqui o autor também diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E se nós formos ler ainda aí nesse capítulo 1, aqui é conhecido aquele versículo, né, onde diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então hoje eu estou aqui, né, meditando com você a respeito dessa palavra para dizer para você que a mensagem da cruz, a palavra de Deus, ela anda na contramão, né, da mensagem do mundo. Ela anda aí diferente, os princípios, a forma que nós devemos nos comportar, né? O Senhor Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, não somente aquele que nos ama. E o mundo muitas vezes prega que nós temos que odiar, que nós temos que devolver com a mesma moeda, né? O mal que nos fizeram, nós temos que virar as costas ou até mesmo fazer o mesmo para a pessoa. E Jesus, ele nos ensina totalmente ao contrário, né? Então, por isso que é loucura, né? Para muitas pessoas a palavra de Deus. Por isso que ele escolheu as coisas loucas para confundir o sábio. A sabedoria de Deus, ela não tem nada a ver com a sabedoria humana. A nossa sabedoria, muitas vezes, ela está fundada em fatos, né? Em situações que precisa estar descritas, que precisa ser comprovadas, né? Até mesmo a ciência precisa de comprovações para declarar muitas coisas, quando na verdade Deus não, né? Deus, ele é um Deus de poder, porque aqui diz, olha, que nós que somos salvos, a palavra de Deus é o poder nas nossas vidas, né? E aqui diz assim, ó, para que vossa fé não seja apoiada em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então eu quero te dizer algo, né? Ainda que realmente, né, são homens, são mulheres de Deus que pregam a palavra do Senhor, mas a nossa vida tem que estar baseada no nosso relacionamento com Deus, né? Eu estou aqui transferindo uma mensagem para você, falando algo que Deus falou no meu coração, mas você pode pegar a sua Bíblia aí na sua casa e você pode ter esse acesso, essa liberdade. O Senhor, ele fala com você da mesma forma que ele fala comigo, da mesma forma que ele fala com um pregador, né, com um homem que às vezes está muito, na televisão ou em cima de um púlpito, de um altar. O Senhor, ele nos deu esse acesso, essa liberdade, através da morte do teu filho na cruz, né, de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, nós tivemos esse livre acesso. Então, que nós não viemos nos apoiar na sabedoria dos homens, mas que nós viemos buscar o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que traz revelação da sua palavra, para que nós possamos caminhar, né? Para que nós possamos seguir a nossa jornada neste mundo, seguir a nossa caminhada com Cristo. Quando nós apoiamos a nossa vida ou a nossa fé em homens, nós nos frustramos. Por quê? Porque os homens são falhos, nós falhamos. Mas quando nós estamos com os olhos na cruz, quando nós cremos verdadeiramente no sacrifício de Jesus, nada nos abala. Pelo contrário, né? Nós conseguimos até entender o erro, o pecado que alguém cometeu, né? Conseguimos estender a nossa mão e ajudar aquela pessoa que está precisando. Então, Jesus nos ensinou não a apedrejar, né, aquelas pessoas, pelo contrário, ele disse, né, naquela passagem da mulher, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, né? Então, o Senhor nos ensinou a amar. Por isso que o nosso fundamento, a nossa fé, a nossa esperança, ela tem que estar apoiada no poder de Deus, na palavra de Deus, nas escrituras do Senhor, né? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa palavra,
curte, compartilha, encaminha para um amigo, examina hoje durante o dia essas palavras, né? E coloca em prática. Ouve a palavra de Deus, abre a sua Bíblia e fala com o Senhor, porque Ele tem muito para falar com você. Que Deus abençoe e eu te espero aqui no próximo vídeo.